Olá, turminha do primeiro ano, preparados para mais uma aulinha de matemática? E o tema da nossa aula de hoje é medidas de comprimento. Eu sou a professora Josiane Santos, mas eu não estou sozinha aqui, tá certo? Eu quero agradecer primeiramente a presença da intérprete de Libras, a Maria Helena, que está deixando a minha aula mais acessível. Muito obrigada, Maria Helena, por tornar a minha aula mais acessível para os meus alunos surdos. E também quero agradecer a uma outra professora, a professora Iris. Vamos dar um olá para ela. Olá, professora Iris. Olá, olá, crianças, já estou aqui bem atenta ao que vocês vão responder e também curiosa com esse caminho aí da professora Josi. O que é que teremos por hoje, professora Josi? Já estou ansiosa para ser um desses dois aí, viu? É isso, a gente vai descobrir no decorrer da aula, tá certo? Mas antes eu quero lembrar você que existem 3 formas de assistir essa aula. Através da TV Nova Nordeste no canal 22.2, através do aplicativo, que é onde a professora Iris se encontra nesse momento. Inclusive, a nossa produção já colocou aí o QR Code para você pedir ao adulto que está cuidando de você nesse momento para direcionar a câmera do celular para este QR Code e ele vai te guiar direto para o aplicativo. Com o aplicativo já no celular fica fácil, você vai poder conversar com a gente em tempo real, responder os desafios, falar com quem estiver no chat no momento em que você entrar, tá certo? Mas para isso, você precisa baixar. Fora esses 2 lugares, existe o nosso canal do Educa Recife, no YouTube. Então, tem 3 formas de assistir essa aula, tá? No YouTube, as aulas são disponibilizadas de acordo com as gravações. Olha, a gente está aqui, nesse exato momento, ao vivo, certo? A nossa aula começa sempre às 7h30 até às 8h30. Depois que a aula é gravada ao vivo, aí a produção, né, vê, faz algum ajuste e disponibiliza no canal do YouTube. Fique esperto, não só tem essa não, tá? Outras aulas que você tenha perdido e queira relembrar, vai lá no canal e acessa, tá certo? Tá tudo separadinho, por ano, bem organizado. Então, vamos lá. Já falei do horário e já mostrei aí, lembrando que tem as reprises, tá certo? As aulas passam de manhã, mas são reprisadas no horário da tarde, das 14 às 15 horas. E à noite também, tanto pela TV quanto pelo aplicativo. Então, o que aprenderemos na aula de hoje? Iremos conhecer as medidas de comprimento. Mas antes de iniciar, eu trouxe aqui algo para a gente brincar um pouquinho e aprender ao mesmo tempo, tá? Eu tenho aqui na mesa 2 caminhos que vocês já devem ter percebido, com 2 bonequinhos de Lego, uma menina e um menino. E no final do percurso, eu tenho um avião. E aí eu quero que você me diga, observando esses caminhos, qual dele você acha que tem um comprimento maior, que ela o comprimento menor, perdão. Esse daqui onde está a menina ou esse onde está o menino? Professora Josi, quando a senhora estava montando, para mim era localização. Olha aí, tá vendo? Deu toda errada aqui. Mas é comprimento. E olhando assim, quando a gente está numa linha reta, né? É menor, porque quando faz curva, a gente vê que o destino é muito longo, não é isso? Então, eu acredito, não tenho certeza, né? Porque a gente vai ter a certeza daqui a pouco, que seja o caminho da menina. Isso. E qual seria uma forma da gente ter certeza se o caminho da menina é maior e o caminho do menino é menor? Medindo. Ou o da menina é menor e o do menino é maior, Medindo. perdão. Medindo. Eita, que a professora Iris foi no ponto exato que eu queria. Mas ela acertou a resposta. O comprimento maior, se a gente observar, a gente vai ver que é o que a menina vai percorrer. E já o do menino, ele está cheio de curvas. Então, se a gente observar, vai perceber que o comprimento dele, do caminho que ele tem que fazer, né, no percurso, é muito maior que o caminho que a menina deverá fazer. Então, vamos lá. Como surgiram as medidas de comprimento? Você consegue me descrever como foi que surgiram essas medidas de comprimento? E aí?
Eita, professora, isso eu não sei. Estou curiosíssima para saber, mas eu acho que tem a ver com necessidade, né? As pessoas tinham necessidade. Não sei se estou certa. A professora Iris está afiadíssima. Eu acho que ela deu uma lida, uma estudada na aula antes e hoje já veio super afiada. Vamos lá. Realmente, as medidas de comprimento surgiram da necessidade de se saber a distância ou o tamanho das coisas. Por isso que eu perguntei qual era o caminho menor aqui. Então, a distância, a gente percebe que como ela está indo numa linha reta, a distância ou o caminho que ela está percorrendo vai ser muito menor que o caminho que o menino irá percorrer. Porque a gente percebe que como é cheio de curvas ou nuances, né? Olha aí, uma palavra nova para você escrever. Então, a gente percebe que ele vai gastar muito mais tempo. Então, a distância que ele vai percorrer daqui do ponto onde ele está até o avião vai ser muito maior que a distância que a menina irá percorrer, tá certo? Então, o fato as medidas de comprimento, perdão, quase a minha língua enrolou aqui um pouquinho, mas não se preocupe, vai sair tudinho direitinho. Então, como o homem teve a necessidade de saber distância e o tamanho das coisas, foi aí que surgiram as medidas de comprimento. Mas, inicialmente, será que as pessoas utilizavam fita métrica, utilizavam uma trena para medir os comprimentos? Não. Ela utilizava as mãos, que aí são as medidas não padronizadas, tá certo? Então, as mãos para medir, que a gente chama de palmo, os pés, tá certo? Para medir os passos e contando um pé na frente do outro para medir, tá? A polegada, tá? Que é um ponto daqui até aqui, o comecinho do polegar. E aí as pessoas medindo. Ó, se eu quisesse tirar a medida dessa mesa, por exemplo, em palmos, eu ia fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Mas aí foi onde teve o probleminha, né? Porque eles mediam dessa forma, mas o meu palmo é diferente do palmo da professora Iris. Então, eu contei 5 palmos. A professora Iris talvez viesse aqui e fosse medir, talvez a quantidade de palmos possa ser que seja maior ou possa ser que seja menor. Então, por isso que houve a necessidade de ter uma medida que a gente pudesse saber o valor exato. E para saber o valor exato, eu preciso utilizar a fita métrica ou uma trena. A gente também pode ver o comprimento quando a gente mede com uma régua. Também é possível fazer isso, tá certo? Então, há uma grande quantidade de unidades de medidas diferentes, tá certo? A gente tem vários tipos de medida de comprimento, mas a unidade padrão é o metro, tá certo? Que a gente utiliza para fazer essa medida. Vamos lá. Olha os instrumentos de medida padronizada, como eu já mencionei na aula. A trena, a fita métrica, que eu até trouxe aqui uma fita métrica para mostrar para vocês, certo? A régua, são medidas padronizadas em que eu posso ter o comprimento exato das coisas, certo? Então, vamos lá. Professora Josi, pode falar, e a gente pode até falar sobre as profissões que usam, né? A fita métrica mesmo, a costureira. A costureira, né, usa. A trena, o pedreiro, que ele vai ter a medida, né, do espaço lá onde vai construir. Já pensou, né, se ele fosse construir uma casa, né, e não utilizasse a trena, utilizasse os palmos para medir? Será que a casa ia ficar perfeita? Não. Será que a costureira, se fosse usar palmos ou polegada para medir as roupas, será que a roupa ia ficar perfeita para você vestir? Também não. É necessário ela medir direitinho, ver cintura, ver busto, né? Ver o tamanho, para não ficar nem curta, nem longa demais. Longa demais, né? Nem apertada, nem folgada demais. Ficar num ajuste perfeito para o seu corpo. E é por isso que surgiram essas medidas padronizadas. Porque os homens perceberam que as medidas não padronizadas não davam o valor exato das coisas. Então, eles precisavam de medidas que dessem o valor exato. E para isso, utilizou, nesse caso aqui, como a gente está falando de medidas de comprimento, a gente utiliza o metro, né? Aí, a medida eu utilizo o metro para medir. Aí a gente tem a trena, tem a fita métrica, tem a régua, para poder descobrir o comprimento. É o primeiro instrumento que as crianças podem começar a usar para fazer um desenho, né? Numa aula de matemática que seja necessário ver quantos centímetros. Veja, até as crianças já podem ter essa noção de instrumento, de pegar, de medir, de
fazer um desenho olhando espaçozinhos mesmo, não é isso? Isso mesmo. É o primeiro instrumento, como a professora Iris que falou, que vocês se deparam, que vocês encontram na escola. Toda escola tem uma régua e vocês, eu acredito que quando receberam material, geralmente quando as crianças recebem material na escola, vem uma régua junto, tá certo? Possa ser que não seja uma grande, mas vem uma que dá para você perceber. Pelo menos 30 30 centímetros. centímetros, é Ou isso mesmo. 20, né? Geralmente são assim. São assim. Então vamos lá, vamos continuar. E agora a gente vai descobrir quem é mais alto. Eu quero que você descubra comigo quem é mais alto. Para poder descobrir quem é mais alto, a gente vai ter que olhar a medida, tá certo? Então vamos lá. Eu tenho aí uma menina e um menino. E aí, se você perceber, você vai ver aqui, ó, uma fita métrica que começa do 0 e vai até 150 centímetros. Aí é centímetros, que também é utilizada no comprimento, tá? Mas o padrão, como eu falei, é o metro. E aí, observando quem é mais alto, será que é a menina ou será que é o menino? A gente olha aqui, ó. A menina está marcando, ó, 80 e o menino está marcando 100. E aí a gente já aprendeu na sequência numérica que quanto mais vai avançando, maior é o número. Aqui começou com 0, depois vem 10, 20, 30, 40 e vai aumentando. Ele está marcando no 100. Então significa que o menino é mais alto que a menina, certo? E aí vamos lá. Isso com a medida padronizada que a gente está utilizando, tá certo? Agora eu tenho uma menina e tenho uma girafa. Quem é mais alta? Será que aí na imagem, está mostrando que é mais alta? Será que é a menina ou será que é a girafa, professora Iris? É a girafa, né, professora? Pois Olhando, a gente já percebe que a girafa é mais alta, mas a gente vai olhar a metragem aí, ver, não é isso, aí a gente vai, para ter a certeza, vai e observa aqui, ó, na fita métrica e aí descobre, porque aí é padrão, né? Eu não estou medindo com palmo, eu não estou medindo de outra maneira com um cordão, que a gente também, antigamente, poderia utilizar vários tipos de medida para saber o tamanho das coisas. A gente está utilizando uma medida, né? Um instrumento, perdão, de medida de comprimento padronizado, que nesse caso aqui é uma fita métrica, tá? E aí a gente percebe que a menina está marcando 90 e a girafa está marcando 150 centímetros. Então, nesse caso aí, a girafa é bem mais alta. Vamos para mais outro exemplo. Quem é o animal menor? Agora eu quero descobrir quem é o animal menor. Eu tenho um urso e tenho um porquinho. E aí, qual dos dois é o animal menor? Deu para descobrir? É o porquinho, professora Josi. Vocês que estão observando aí em casa já sabem a resposta e com certeza, por isso que a professora Iris já disse logo, não, é o porquinho. Vocês já devem ter observado também que é, né? E para ter a certeza, qual é a metragem? O porquinho é 60 centímetros e o urso 1,30, certo? 1,30 m. Eu até disse anteriormente 100 centímetros, mas não é 1,30 m. Eita, e aí? A gente já descobriu que o urso é maior, né? E quando chega no 100, é 1 metro, não é isso? Isso, se Olha torna aí. 1 metro. E o porquinho é o animal menor. Como aí eu perguntei, o animal menor é o porquinho. Se eu tivesse perguntado o animal maior, seria o urso, certo? Vamos lá, continuar. Deixa eu ver se tem mais. Eita, já estamos chegando no relembrando. Vamos relembrar o que foi que a gente aprendeu hoje. O que foi que a gente aprendeu hoje na nossa aula? Olha, conhecemos as medidas de comprimento, a gente relembrou um pouquinho, falou um pouquinho sobre as medidas não padronizadas, que antigamente a gente tinha o palmo para se medir, os passos, né? Poderia ser passos, braçadas também, que é o braço todo aberto, certo? Polegada. Então, existia várias medidas, né, de comprimento, que a gente poderia descobrir o comprimento, mas aí o homem foi percebendo que essa medida não dava o valor exato, porque o meu palmo é diferente do palmo da professora Iris, os meus passos é diferente. Por exemplo, se o meu pé for maior que o da professora Iris, é lógico que quando eu for fazer a medida com os pés, eu vou gastar mais pé, né, mais passadas do que a professora Iris. Ô, professora Josi, quando a senhora falou do cordão, eu lembrei que quando eu fui comprar essa pulseira, né, a menina fez
pega uma fita e meça para ver o tamanho. E eu não tinha fita em casa, aí eu peguei um cordão. Só que como eu não tinha medida exata, eu aumentei um pouquinho. Aí ela veio aqui, ela veio grande. Aí, como era de correntes, né, assim, eu tirei. Mas assim, veja que quando a gente não tem a medida padronizada, quer dizer, a gente pode aumentar ou diminuir. Ainda bem que eu aumentei, não diminuí, porque se diminuísse, quer dizer... Se tivesse não ia... feito a medida e tivesse colocado um cordão muito pequeno, a pulseira ia ficar apertada e não ia entrar na sua mão. Meu braço, né? Ainda bem que eu tive como diminuir, por causa dos elos, que são de elos, né, na corrente. Aí eu tive como tirar. Olha aí a importância de se ter a medida padronizada, né? Então, à medida que o tempo vai passando, as coisas vão evoluindo e também o homem também vai evoluindo. Por isso que evoluiu de uma medida não padronizada, que não dava o valor exato, para uma medida que hoje a gente tem o valor exato. Que no caso aqui estamos trabalhando hoje, é a medida de comprimento. E aí a gente tem vários instrumentos que podem medir o comprimento, tá? Eu mencionei a trena, eu mencionei a fita métrica, eu mencionei, deixa eu me lembrar... Agora passou pelo régua. A régua, obrigada, professora Iris. A régua. E existem outros instrumentos também que você pode medir o comprimento, tá? Eu trouxe aí só 3. Então, descobrimos que podemos medir, né? E quais instrumentos usávamos antigamente, que eu já mencionei, né? Que a gente antigamente usava um tipo de instrumento. Hoje, no caso, o instrumento que a gente utilizava era o nosso próprio corpo, né? Que era o palmo, a polegada a passada, a braçada, um pé na frente do outro, polegada. Então, todos esses instrumentos que a gente utilizava antigamente eram através do nosso corpo. Mas aí, cada corpo tem um tamanho diferente, tem uma medida diferente, e aí não dá o valor exato, certo? Realizamos algumas comparações. Comparamos, né, a menina maior, o menino menor, a menina menor, o animal maior, mais alto, mais baixo, certo? E agora vamos para o desafio. Com a ajuda de um adulto, descubra qual o objeto que tem o comprimento maior. Será que é o pincel ou será que é a vassoura? Você também pode pegar, se você tiver um pincel, você recebeu da escola um pincel, você pode pedir a fita métrica de alguém. Ou a régua, né? E medir o pincel. E depois procurar uma fita métrica para medir a vassoura e descobrir qual é o maior. A vassoura, se ele for medir com a régua, vai ser complicado, porque às vezes a gente também vai ter que passa, somar, né? E a gente vai passando. Aí é bom conseguir uma fita métrica. Fita métrica. Pergunta a mamãe se ela tem aí. E aí descubra, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem bem. Obrigada, professora Iris. Por nada, professora Josi. Beijo no coração, crianças, e até a próxima aula. Fica aí que ainda tem aula. Tchau, crianças.